Amados irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês que aqui se reúnem na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe, símbolo máximo da unidade da Igreja e da comunhão aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pela Rede Catedral de Comunicação Católica, Rádio América e TV Horizonte, sobremaneira os enfermos e aqueles que muito precisam da consolação de Deus. E com muita ternura, com muito apreço, na pessoa do presidente do Conselho Nacional, Vinícius Simões, também presidente do Conselho Estadual, Yara Alves, ambos colaboram na coordenação da Renovação Carismática Católica. Quero, assim, acolher a todos os integrantes deste que é um movimento importantíssimo no coração da Igreja, que ajuda muitas pessoas a rezar e a também contemplar o rosto misericordioso de Deus através desta espiritualidade muito bela, muito enriquecedora. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos, bem-vindos à nossa Catedral Cristo Rei. Sintam-se sempre convidados para aqui desenvolverem as atividades que vocês com muita acribia, com muita maestria desenvolvem, colaborando assim para a evangelização da Igreja. Então, como gesto de acolhida e de agradecimento pela presença de vocês aqui, as minhas palmas são insuficientes. Por isso eu peço que vocês deem-se uma salva de palmas, para que assim animados permaneçam nesta missão urgente de conduzir as pessoas ao coração de Deus. Muito bem, irmãos, hoje celebramos o 21º domingo do tempo comum e na oração coleta que antecede a liturgia da palavra, nós escutamos uma prece dirigida a Deus muito bonita, pedindo a Deus para que nos ajude a ter o nosso coração ancorado naquelas realidades nas quais se encontram as verdadeiras alegrias, para que assim consigamos viver bem nas instabilidades deste mundo. Para tanto, Deus nos insere numa dinâmica e dentro desta Ele nos ajuda a acolhermos suas graças e assim, sustentados por elas, passemos pela vida, pela realidade terrestre, extraindo coisas boas, mas sobretudo com o olhar fixo nas realidades dele, porque é lá que a nossa alegria verdadeira se encontra. E esta dinâmica é conhecida pela tradição da Igreja, que por sua vez está fundamentada na Sagrada Escritura e na história do cristianismo. Esta palavra é salvação. Salvação. É a palavra-chave, uma das palavras-chave que compõe o grande arcabouço conceitual da nossa profissão de fé. Se pudéssemos simplificar o significado tão rico desta palavra, encontraríamos talvez o seguinte conceito: salvação é todo o esforço que Deus faz para que nos mantenhamos próximos a Ele. É tudo aquilo que Ele, por bondade, misericórdia e amor, empreende, coloca no mundo à nossa disposição, à disposição do ser humano, para que o ser humano, se valendo destas graças, se valendo desses recursos próprios da providência e da graça de Deus, estejamos sempre unidos a Deus.
estejamos sempre próximos a Ele. E aí Deus empreende uma série de medidas, uma série de atividades para que a salvação aconteça a partir das nossas decisões. Mas, sobretudo, caríssimos, a salvação, ela se efetiva em nós a partir do nosso estilo de vida. Logo, todas as vezes que nos valemos de um jeito de ser que está permeado pela mansidão, pela bondade de coração, pelo compromisso com a fé, a salvação então, ela mostra o seu rosto em nós. Além disto, Deus também, para que não nos afastemos dele, coloca-nos para a nossa salvação elementos muito próprios de sua graça, os sacramentos, a igreja, a presença do seu Filho amado no nosso meio. Tudo isto nos mostra que Deus, Ele tem um desejo legítimo que está em constante ascensão, o desejo de que todos se salvem, ou seja, de que todos estejam inseridos nesta dinâmica. Por mais que muitas das vezes nos afastemos de Deus, em detrimento de nossas faltas, Ele, porque nos ama, porque é misericordioso, faz com que este seu desejo, o desejo de que todos se salvem, esteja sempre em ascensão, esteja sempre em crescimento. Quanto mais tentamos nos afastar de Deus, tanto mais a sua vontade, o seu desejo de que todos se salvem, aumenta. E é este o espírito central da liturgia de hoje, deste 21º domingo do tempo comum. Porque no evangelho que estamos rezando, Lucas capítulo 13, Jesus educa os seus discípulos para saírem da curiosidade sobre o quando acontecerá a salvação definitiva e faz com que eles se convertam ao como a salvação acontece, ao como ser salvo. Posto isso, Jesus dá uma série de indicações, no intuito de ensinar o discípulo a se posicionar diante da salvação, e assim, poder responder a pergunta colocada no versículo 23, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que hoje estamos rezando. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A partir da nossa fé, podemos colocar um adendo nessa pergunta. Senhor, como podemos nos salvar? Como podemos fazer com que Deus esteja sempre próximo de nós? E tendo a fé de que Ele não se afasta de nós, como experimentar isto? Como viver de fato a proximidade de Deus? A primeira atitude, já disse, é através do nosso jeito de ser, do nosso modo de viver, que exige do cristão, do discípulo, a humildade, a mansidão, a misericórdia, a justiça, o amor pela verdade, o compromisso com a paz, a sinceridade na reconciliação. Para além disso, também expressamos nossa vontade de permanecer próximos a Deus e assim permanecer inseridos na dinâmica da salvação, na medida em que professamos a nossa fé através de uma espiritualidade sadia, sem exageros, sem excessos. A oração diária sutil, a leitura e a meditação da palavra de Deus, que nos alimenta, que nos instrui. A participação na missa dominical, que é uma grande dádiva que Deus coloca à nossa disposição.
Tudo isso são exemplos das maneiras, das formas das quais Deus se utiliza para se fazer próximo. Esses elementos são fundamentais, são indispensáveis para a vivência da salvação, mas não são suficientes. É necessário algo a mais, para que a salvação seja vivida no aquém, no hoje da nossa história e planificada lá na vida eterna, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Este algo a mais é o que Jesus aqui, hoje, neste Evangelho, chama de porta estreita. E a porta estreita é a imagem que representa a necessidade e esforço ininterruptos para o desenvolvimento, crescimento e evolução interior, evolução da nossa humanidade. Para tanto, isso exige responsabilidade, abnegação, compromisso, mortificação do egoísmo e uma decisão constante, convicta de professar a fé dignamente para assim estarmos com Ele. Agora, irmãos, a tentação de passar pela porta larga é sempre muito grande. Quase sempre não queremos o esforço, quase sempre optamos pelo mais fácil, pelo mais agradável, pelo que proporciona maior gozo. O que desenvolve a nossa vida de fato é o que exige esforço. Não que estas coisas que nos proporcionam alegrias momentâneas não sejam importantes, precisamos disso tudo. Porém, para vivermos a dinâmica da salvação é preciso, é necessário, é exigido o esforço. E o esforço é, pois, simbolizado aqui nesta leitura com esta expressão, porta estreita. O que nos faz desenvolver é o esforço que empreendemos no nosso desenvolvimento constante, no nosso processo de formação perene. É muito mais agradável escolhermos sim o que nos proporciona maior gozo, é muito mais agradável escolhermos sempre a porta larga. É muito mais fácil, por exemplo, escolher participar de alguma diversão no dia de domingo e deixar de lado a Santa Missa. Muito fácil, muitas pessoas fazem isso. Ai, não vai dar tempo de ir à missa hoje. Por que não vai dar tempo? Às vezes a pessoa ficou o dia inteiro em alguma atividade lúdica e aquilo que de fato salva ficou de lado. É muito mais fácil escolher a porta larga. O exemplo que eu dei na missa hoje cedo. É muito mais fácil comer pudim todos os dias do que comer um prato de salada todo dia. Não é? Estou mentindo? Né? Vai comer agrião todo dia para você ver que coisa amarga. Acelga, rúcula. Nada disso agrada ao paladar, mas é a porta estreita. Agora, coloca um pudim na sua frente todo dia para você comer. Uma carne bem passada, uma picanha, olha que maravilha. Porta larga, mais agradável. Mas é aquilo, nem sempre o que nos agrada nos faz crescer. Nem sempre o que nos agrada nos edifica. Claro, vez ou outra vamos escolher a porta larga, é inevitável. Mas não podemos nos esquecer que o que de fato nos leva, ou melhor, não podemos nos esquecer que em muitos casos escolher a porta larga no início significa que lá na frente a porta estreita
nos vai ser colocada como uma opção não muito agradável, não muito tranquila e por vezes violenta. Eu posso escolher perfeitamente comer 3, 4 travessas de pudim todos os dias por 10 anos da minha vida. Porta larga. Agora lá na frente a porta fica estreita, porque aí eu vou ter que me ocupar de cuidar da minha saúde, vou ter que me ocupar de gastar tempo e dinheiro para tratar a doença e não a saúde. A porta larga ativa nossos mais agradáveis sentimentos, mas podem arrefecer nossas potencialidades. Já a porta estreita é exigente, nos tira da inércia, mas nos faz crescer. O gozo provocado pela porta larga é fruto do tempo e do momento, das circunstâncias, e passa rápido, e tem que ser buscado cada vez mais. As alegrias terrenas, elas são marcadas pela brevidade, elas acabam muito rápido, e eu tenho que ficar buscando sempre algo para entrar no lugar daquilo que me causou uma alegria num tempo anterior. Agora, o caráter e as conquistas decorrentes da porta estreita são frutos do esforço e da eternidade que Deus nos permite viver hoje. Quem tem a sabedoria de escolher passar pela porta estreita na vida, experimenta o amor, a liberdade e a glória dos filhos de Deus, que a porta larga, em muitos casos, não nos permite enxergar. Enfim, caríssimos irmãos e irmãs, Deus, como eu disse no início da nossa reflexão, quer que todos se salvem, que todos estejam unidos a Ele, como bem nos recorda a primeira leitura, profecia de Isaías capítulo 66 e o Salmo 116, que hoje estamos rezando. Ele quer que escolhamos sempre a porta estreita, porque é na porta estreita que Ele está, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a enriquecer aquilo que existe em nós de melhor. Contudo, essa escolha é nossa. Ele não nos obriga a escolher a porta estreita. Ele coloca a opção, quem escolhe somos nós. Portanto, escolhamos esta porta, a porta estreita, e estejamos convictos de uma coisa, como bem nos ensina a sabedoria popular: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Se escolhemos a porta estreita, se escolhemos plantar essa porta estreita em nós, vamos colher os frutos característicos da porta estreita. E esses frutos, nada mais, nada menos, estão condensados na graça de Deus, que tem como fundamental representante o próprio Cristo Jesus, que é a porta estreita, que somos convidados sempre a escolher, porque aquele que escolhe Jesus Cristo faz a opção mais sábia, ainda que escolha uma ou outra alegria momentânea, importantes para nós, mas escolher a porta estreita, escolher a porta da eternidade, escolher a Cristo, é garantia de que aquilo que nos aguarda lá vai ser vivido aqui e vai nos ajudar a enfrentar a instabilidade deste mundo, porque o nosso coração, a partir da escolha da porta estreita, não permanece ancorado aqui, mas permanece ancorado lá, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.